Olá galera, eu sou o João Pedro e hoje eu vou falar um pouco sobre as inovações tecnológicas em empresas de transporte. A tecnologia para transporte vem impulsionando a inovação nesse setor. Por isso, muitos processos logísticos estão sendo transformados por meio de algumas inovações. Diante desse cenário, empresas de transporte buscam investir em novos formatos e destacar soluções inovadoras para melhorar a qualidade dos seus serviços. Qual a importância dessas tecnologias? Entende-se que por meio dessa ferramenta é possível diminuir os custos com frete, integrar processos, obter dados e disparar informações a respeito do transporte em tempo real. Tudo isso torna a experiência do usuário bem melhor. Ou seja, com o passar do tempo com os avanços tecnológicos, é bom que uma empresa de transporte ela adote novas ferramentas para poder reduzir os seus custos com frete e também melhorar a experiência do seu cliente. Vou falar agora um pouco sobre algumas dessas inovações. O caminhão autônomo. Caminhões sem motorista já são uma realidade em alguns países. Uma empresa americana, a Otto, ela fez um investimento de 680 milhões de reais no caso de caminhões autônomos, ou seja, não é necessário o motorista. Por exemplo, dentro do caminhão, dá para o painel ele apresenta alguns dados do caminhão. Por exemplo, a pressão entre os pneus, a carga que você está levando, o destino. Não é necessário o caso de um motorista, mas, por exemplo, é bom que, por exemplo, alguém esteja na cabine para ela acompanhar todo o processo, mas o caminhão, ele consegue dirigir, entre aspas, sozinho, ele sabe a sua rota, ele conta com diversos sensores para conseguir melhor se movimentar no trânsito. Isso é uma inovação tecnológica, ela está já presente em alguns países. A inteligência artificial. A tecnologia pode auxiliar a reduzir o uso de combustível dos caminhões. Um exemplo é a implantação de módulos junto ao motor do caminhão, que monitoram seu desempenho. O módulo, por exemplo, também é capaz de em algumas ocasiões em que a carga é mais pesada, liberar o motor para utilizar mais força e, quando não necessário, economiza o combustível. Esse módulo, a ideia dele é o seguinte: ele está presente no motor, ele é colocado no motor e para economizar combustível, por exemplo, se não for uma carga muito pesada, não for uma subida, ele pode forçar o motor a ser utilizado a menos. Então assim vai poupar mais combustível. Mas, por exemplo, quando é uma carga mais pesada, uma subida, ele pode liberar mais força no motor para ser utilizado mais e assim usar combustível. O uso de softwares. Alguns aplicativos podem auxiliar no transporte de carga, assim facilitando a escolha de rotas e até facilitando no planejamento do embarcado. Aqui diz respeito também ao o transporte rodoviário, só que aqui também cita na embarcação, no caso no marítimo. Então, por exemplo, alguns softwares eles deixam tão ágil que fica até mais fácil para o embarcador de repente agendar essa embarcação. O exemplo de software é o TMS. Ele é capaz de planejar rotas, sendo as mais seguras com melhores manutenção. Então, por exemplo, são vias, avenidas que são melhores para o caminhão passar, por exemplo, que são asfaltadas, que tem melhor sinalização, rodas para evitar pedágio. O caminhão, por exemplo, quer dizer, no caso do TMS, ele pode apontar de repente você fazer uma volta maior, só que mesmo assim facilita no caso de para evitar passar por um pedágio. Rotas mais seguras no caso de furto. Então, por exemplo, um aplicativo como o TMS, ele pode indicar ao utilizador da ferramenta que essa área que ele vai passar não é tão segura. Então, ele pode, por exemplo, evitar de passar nessa rota, evitar de fazer pausas, prestar mais atenção no trânsito. O TMS pode mostrar onde está a sua carga. Em tempo real, fica até melhor de o TMS mostrar onde está a carga, porque o próprio aplicativo pode mostrar ao cliente onde que está o seu produto. Então, gera menos ansiedade e facilita muito na satisfação do cliente. Business Intelligence. Esse recurso promete facilitar e aprimorar incrivelmente a gestão logística.
O BI, que significa Business Intelligence, é capaz de cruzar informações estratégicas sobre os veículos e o processo de transporte. Você se torna capaz de tomar melhores decisões baseadas em dados obtidos em tempo real. Ou seja, com base nos dados que você vai obtendo no tempo real, ele te ajuda melhor a tomar algumas decisões. Então ele meio que ele junta essas informações e ele te dá uma direção, uma ideia do que você pode fazer na sua decisão. Veículos elétricos é uma realidade no Brasil. Aqui no Brasil já é uma realidade caminhões elétricos e carros elétricos no caso também. Essa opção, empresas buscam essa opção por conta dos benefícios. Então, por exemplo, empresas que buscam ajudar o meio ambiente, elas vão muito melhor por conta da queima de combustível. Então, no caso do carro elétrico, não ocorre essa queima e ajuda muito no meio ambiente. Também é uma solução no caso da compra do combustível, que pode reduzir no frete, porque não vai, no caso não vai ter essa compra. Controle inteligente de tráfego. Novas tecnologias como veículos conectados e Big Data estão dando origem a sistemas inteligentes de controle de tráfego. Eles analisam fluxos em tempo real para orientar decisões como a inversão do sentido de uma pista e a contenção da entrada de novos veículos na rodovia. Nos Estados Unidos, reduziram em 15% o consumo de combustível e em 19% a emissão de gases no efeito estufa. Ou seja, esse aqui ele vai, no caso, ele te norteia no trânsito. Então, ele te ajuda a melhor a ter um controle do tráfego. Então, você tem uma noção melhor do que está acontecendo nas estradas, nas estradas durante esse tráfego. E ajuda melhor nessa decisão de qual rota escolher. Novos modelos de transporte, aqui seria já uma parte acrescentando, que são os novos modelos de transportes entrantes em meio à pandemia. Então, como a gente está nessa fase de pandemia, alguns transportes que já não eram tão considerados estão começando a ser mais considerados. E eles podem fazer, dependendo da maneira que você pensar, eles podem fazer parte dessa inovação tecnológica. Por exemplo, vamos citar o motoboy. Normalmente ele era só usado no caso de entrega de comida, iFood e Uber Eats. Só que hoje em dia o motoboy ele está podendo, por exemplo, entregar cargas como a do Mercado Livre. O próprio motoboy ele pode usar a própria bolsa ou ele usa aquela maleta atrás da moto e ele está fazendo essa entrega de produtos. O drone aqui no Brasil ainda não é uma realidade. Porém, o drone em alguns países ele já está fazendo entregas, por exemplo, da Amazon. Então, o próprio drone pega a caixa e ele deixa na porta do seu cliente. Aqui também tem dois exemplos que podem ser não motorizados: as bicicletas e os patinetes. No caso desse também, eu estou citando do uso da mochila. E aí o usuário da bicicleta ou patinete, ele põe aquela bolsa e ele pode fazer suas entregas. Essa é a minha biografia. Eu queria agradecer a você que assistiu esse vídeo até aqui. Espero que tenha entendido bem. Muito obrigado. Até a próxima.